abriu a porta de tela e bateu alto por um longo tempo. E o Dan sabia que ele estava antecipando tirar a vida da Erica e da Brenda naquele momento. E ele estava no carro, orando, e ele disse: eu espero que seja isso que você pretenda, Senhor. Porque se não for, é melhor você fazer alguma coisa agora! Só que nada aconteceu. E ninguém atendeu a porta. Depois de alguns minutos, o Ron se virou e voltou para o carro. E ele estava muito confuso e meio que deu de ombros. E o Dan diz que teve um sentimento muito feliz, porque ele pensou que tudo tinha sido apenas um teste de fé, como quando Deus testou a Abraão. E o Ron tinha acabado de passar no teste, e então ele disse: obrigado, Deus! E então ele ligou o carro e foi embora. O Ron estava sentado no banco do passageiro, parecendo meio confuso. Ele era aquele que sempre dizia ao resto dos irmãos para onde estavam indo, o que fazer a seguir. E o Dan tinha dirigido cerca de 1,5 quarteirão de distância da casa, quando de repente ele foi dominado por uma sensação estranha. Foi como uma coisa que ele viu no noticiário da TV, que um cara estava prestes a entrar em um avião, mas quando ele chegou na porta, ele se virou e foi embora. E então o avião caiu. Eles entrevistaram o cara e perguntaram por que ele não tinha entrado no avião. E ele disse: eu não consigo explicar. Eu apenas senti que não deveria. Bom, foi dessa maneira que aconteceu por Dan quando ele se afastava da casa do Alan. O Dan teve uma forte sensação de que deveria dar a volta com o carro e então ele o fez. E ele sabia que estava voltando para casa, só que ele não sabia o porquê, já que ninguém estava em casa. E todos os outros que estavam no carro perguntaram: o que você está fazendo? E ele disse: eu vou voltar para a casa do Alan, só que eu não sei o porquê. E várias coisas passaram pela sua cabeça, e a essa altura ele já tinha tido inúmeras experiências espirituais suficientes, coisas que considerava milagrosas e que acreditava. Então ele sabia que ele estava voltando para um propósito. E foi então que ele entendeu: não é o Ron que tem que fazer isso. O Senhor quer que eu cuide disso. E enquanto ele compreendia essa ideia, essa iluminação espiritual, ele tinha uma sensação muito confortável sobre o que estava fazendo. A essa altura, era como se alguém tivesse pegando em sua mão e o conduzia de forma confortável. O Ron então olhou para ele e disse: você tem certeza do que está fazendo? Eu não quero que você faça nada que não esteja disposto a fazer. E o Dan disse: eu me sinto bem com isso. Parece certo. Então o Dan entrou na garagem do Alan, saiu do carro, caminhou até a porta e bateu. Depois de 3 batidas, a Brenda abriu a porta. E o Dan perguntou se o Alan estava em casa, e ela disse não, ele está trabalhando. E então o Dan perguntou se ela sabia se o rifle 243 estava ali. E ela disse que tinha certeza de que não estava lá. Então o Dan perguntou se podia usar o telefone. E ela, sem paciência, já disse: não, você não pode entrar e usar o telefone. E o Dan protestou: eu só quero fazer uma ligação muito breve. Só que a Brenda estava ficando cada vez mais desconfiada e continuou a recusar a entrada. E então o Dan começou a conversar silenciosamente com Deus. O que eu faço agora? E então, de uma forma sobrenatural e confortável, ele passou pela Brenda e entrou na casa. Nesse momento, a porta se fechou. O Rick
O Chip viram que o Dan forçou a entrada no apartamento e então eles ouviram um som como se alguém estivesse caindo no chão e ouviram um vaso quebrar. Enquanto isso, lá dentro, a Brenda disse: eu sabia que você ia fazer algo que ninguém poderia impedir. De repente, a Brenda começou a se desculpar por um monte de coisas, por influenciar a esposa do Ron e por coisas assim. E o Dan pensou consigo mesmo: você não presta. E ele então se sentiu inspirado a derrubá-la no chão. Ele cruzou os braços dela, a jogou de bruços e sentou em cima dela, segurando seus pulsos por trás. Enquanto isso, lá no carro, o Chip se virou pro Rick e disse: está ficando meio barulhento lá. E o Rick disse: você está certo. Então ele disse pro Roy: talvez você deveria ir lá ajudar. Então nesse momento, o Ron saiu do carro e foi até a porta. Quando ele tentou entrar, o Dan estava prendendo a Brenda no chão contra a porta. Então o Ron teve que forçar a entrada. E assim que o Ron entrou na casa, a Brenda disse: eu sabia que chegaria isso. E então o Ron começou a xingá-la: só mentirosa, você não presta! E os rapazes no carro ouviram que a briga estava feroz, coisas quebravam, e dentro da casa a Brenda gritava: não machuque meu bebê, por favor, não machuque meu bebê! E o Ron a chamava de mentirosa e de inúmeros palavrões, e ela dizia: por favor, eu não mentirei mais, eu não vou mentir mais. E então ele continuou agredindo-a, e ele agrediu de uma forma muito forte. De repente, no carro, os rapazes começaram a ouvir a bebê chorando, e a bebê gritava: mamãe, mamãe, mamãe. Depois disso tudo, houve um silêncio. Esses últimos trechos foram o que os rapazes testemunharam ouvir de dentro do carro. Agora nós vamos ver o que aconteceu dentro da casa. Quando o Ron forçou a entrada, ele fechou a porta e perguntou: Dan, o que você está fazendo? E o Dan disse: eu sinto que estou cumprindo a revelação agora. Só que o Dan meio que estava tentando sussurrar, porque ele não queria que a Brenda ouvisse coisas que a deixariam desconfortável. E aí o Ron disse: como que você vai fazer isso? E então o Dan disse: me dê um minuto que eu vou orar sobre isso. E aí ele falou: o que devo fazer, Senhor? E então ele sentiu que deveria usar uma faca e que deveria cortar as gargantas. E o Ron perguntou: o que você vai usar? E o Dan tinha uma faca no cinto e o Ron tinha uma faca de açougueiro na bota. E aí ele disse pro Ron: me dá a faca de açougueiro que você comprou. Nesse momento ele tirou a faca da bota e a colocou no chão, onde o Dan pudesse alcançá-la. Aí o Ron levou sua mão ao rosto da Brenda e o sangue começou a respingar pela parede. Só que aí ele machucou a mão e teve que parar de forçar a força física nela. A face dela já estava completamente desfigurada nesse ponto. O sangue era suficiente que o Dan perdeu o controle sobre a Brenda e ela conseguiu se levantar. O Ron se moveu para impedi-la de sair e então a Brenda disse ao Ron: por favor, me segure, apenas me segure. Ela estava tentando fazer com que o Ron tivesse simpatia por ela. E ele disse: sabe, eu gostaria de ter alguém para me segurar também, mas por sua causa eu não tenho mais esposa. E isso a acalou por um minuto. E ela disse: por favor, eu farei o que você quiser. E o Ron disse: ok, sente-se no canto. Ela se encostou na parede e começou a escorregar para o canto. Quando o Ron se virou para o Dan e disse: vamos sair daqui. E o Dan disse a ele: você pode sair se precisar, porque eu cuidarei do que eu sinto que estou sendo levado a fazer. E então estarei pronto para ir. Nesse ponto, a Brenda percebeu do que eles estavam falando e ela passou pelo Ron e tentou sair. E ele não fez nada para impedir dessa vez. Então o Dan teve que pular em volta dele e a agarrou por trás. E ela havia chegado até a cozinha a essa altura e estava tentando alcançar as portas de vidro deslizantes dos fundos. E ela pegou as cortinas e nesse momento ele a agarrou pelos cabelos e a puxou para trás, tirando vários grampos do topo da cortina. Quando finalmente ele colocou as mãos nela,
ela desmaiou e o Dan simplesmente deitou no chão. Ao contrário do seu irmão mais velho, o Dan não tinha sentimentos ruins em relação a Brenda ou a Erica. Ele estava apenas fazendo a vontade de Deus. E vendo Brenda deitada ali no meio do chão da cozinha, ele orou sobre o que deveria fazer a seguir. E ele disse ao Ronnie: me dê algo para amarrar o pescoço dela, para que ela não recupere a consciência. Porque nessa hora ele teve uma revelação que deveria tirar a vida da bebê primeiro. Então o Ron foi e cortou o fio do aspirador de pó e trouxe para o Dan. E então uma coisa fascinante aconteceu. Quando ele tentou colocar o cordão em volta do pescoço dela, alguma força invisível o empurrou para longe dela. E o Ron se virou para o Dan e disse: você viu isso? E o Dan disse: sim. Sim. Não é para você fazer. Me dá o cordão! Então foi nessa altura que houve o silêncio que os rapazes relataram que ouviram no carro, porque não houve mais nenhum barulho violento dentro da casa. Quando houve esse silêncio do lado de fora, os rapazes ficaram muito assustados. E aí o Chip diz pro Rick: senta no banco do motorista e vamos sair daqui. Aí o Rick ligou o carro e saiu da garagem. Só que aí ele perdeu a coragem. E ele disse: quer saber, eu não posso deixá-los. Aí ele estacionou o carro em frente à casa e esperou. Nesse momento, dentro da casa, o Dan amarrou o cabo de aspirador no pescoço da Brenda, foi até a sala da frente, pegou a faca. Então ele caminhou pelo corredor e, sendo guiado pelo espírito, já que nunca esteve na casa antes, a primeira porta no qual ele abriu era o quarto do bebê. E lá estava a Erica, no canto de seu berço. O Dan entrou, fechou a porta para ter privacidade. E a bebê pensou que ele era o pai dela, porque o Dan tinha barba e o Alan também tinha barba. E eles tinham vozes muito parecidas, idênticas. E quando ela olhou para ele, ela sorriu, ele a pegou no colo e ele disse: eu não tenho certeza do que se trata, mas aparentemente é a vontade de Deus que você deixe esse mundo. Talvez possamos conversar sobre isso mais tarde. Então ele colocou sua mão sobre a cabeça da Erica, colocou a faca sobre seu queixo, fechou os olhos e não viu o que estava fazendo. Ele não viu nada. Tudo que prendia a cabeça da Erica ao seu corpo minúsculo eram alguns pedaços finos de pele e tenda. Então ele caminhou pelo corredor até o banheiro, lavou o sangue da faca e ele ainda estava com dúvida se realmente havia tirado a vida da Erica. Quando a faca estava limpa, ele voltou para a cozinha, parou ao lado da Brenda, sentou nela, desamarrou o cordão, tirou de seu pescoço, a agarrou pelos cabelos, colocou a faca contra a lateral do seu pescoço e a penetrou em sua garganta. Ele fechou os olhos, então ele não viu nada. Só que dessa vez, ele ouviu, porque ele pôde ouvir a lâmina cortando a traqueia e sentiu a faca atingir o osso da coluna vertebral. Quando ele terminou, ele voltou para o banheiro, lavou a faca uma segunda vez, se virou para o Ron e disse: ok, podemos sair agora. Os dois saíram pela porta dos fundos, voltaram para o carro. Assustado com o cheiro avassalador do sangue no carro, o Chip agarrou a camisa do Dan e exigiu histericamente: você tem que se livrar dessa coisa fedorenta! E aí, quando ele disse isso, o Dan pensou consigo mesmo: isso nem acabou ainda, por que eu devo trocar de roupa agora? Ainda temos 2 outras residências para visitar. Só que aí o Dan resolveu tirar a camisa ensanguentada, pegou emprestado uma camisa limpa do Chip e vestiu. O Ron estava extremamente agitado, altamente agitado, e o Dan permaneceu calmo e imperturbável. Ele estava completamente confortável com o fato das coisas terem acontecido da maneira que Deus pretendia que acontecesse. E o Ron estava muito abalado, fraco, e aí ele falava: olha, o cheiro de sangue nas minhas mãos. E aí dessa vez o Dan percebeu que o irmão mais novo tinha vindo em socorro do irmão mais velho. Ron havia ficado arrasado com o divórcio e agora foi Dan que resolveu o problema de Ron, porque o Ron foi incapaz de
enfiar a faca sozinho. E nesse momento foi a mão reconfortante do Dan no ombro de Ron. Enquanto dirigiam, o Ron pareceu recuperar um pouco da compostura. Havia um calor muito espesso e ele tomou cuidado para não ultrapassar o limite de velocidade. E ele sabia exatamente para onde estava indo, Higland, a cidade mais próxima ao norte, onde ele, Diana e seus filhos moravam. E é claro, onde Chloe Lau ainda vivia. Como que aconteceu com a Brenda e com a Erica, cumpriu-se a primeira metade da revelação. Enquanto percorriam a curta distância até a casa da Chloe, o Ron e o Dan conversaram sobre como fariam o resto. Então eles decidiram seguir o mandamento mais próximo. Eles pretendiam remover primeiro a Chloe e depois o Richard. Eles seriam executados em uma rápida sucessão. Isso antes que o dia terminasse. E os irmãos concordaram que eliminar a Chloe seria fácil porque ela era uma mulher pequena. Só que o Ron confessou pro Dan que não tinha energia, talvez não tivesse o suficiente para eliminar o Richard. Então Ron disse ao Dan: olha, eu acho que se a gente tirar a vida da Chloe, a gente não vai ter energia pro do Rick. E aí o Dan disse: você está se preocupando com coisas com as quais não deveria se preocupar. Eu vou cuidar disso, assim como cuidei do anterior, porque é assunto do Senhor. Era por volta de 2 horas da tarde quando Ron levou o Dan, o Chip e o Rick para a casa da Chloe, localizada em uma rua não pavimentada e isolada em Higland. Então eles até conversaram que uma vez que eliminassem a Chloe e depois o Richard, que tivessem cumprido toda a revelação, o caminho estaria livre para o trabalho começar na cidade de refúgio. Só que aí, quando eles chegaram na casa da Chloe, o Ron estacionou o carro fora de vista em uma rua lateral. E ele e o Dan se arrastaram até a casa para determinar quem poderia estar dentro. E bateram na porta e ninguém estava lá. A Chloe e a família dela foram para sua casa de verão em Bear Lake, perto da fronteira de Utah e Idaho. Eles foram passar o feriado lá. Então o Ron voltou ao carro e disse: olha, Rick, Chip, não tem ninguém. Então nós vamos entrar e ver se encontramos alguma arma, dinheiro, o que possamos conseguir. Então eles encostaram o carro na garagem da Chloe. O Ron pegou sua espingarda calibre 20 e disse ao Chip para ficar de vigia, enquanto ele e o Rick voltavam para a casa onde Dan os esperava. Como o Ron já tinha sido um hóspede na casa da Chloe muitas e muitas vezes nos últimos 12 anos, ele sabia como entrar e como desativar o alarme. Ele removeu uma janela, o alarme foi desativado e eles entraram na casa e começaram a saquear. Enquanto eles estavam lá dentro, 2 meninos do bairro chegaram em um veículo barulhento e o Chip, que segurava visivelmente um rifle e usava uma máscara de esqui no calor sufocante de julho, mergulhou para fora da caminhonete e se escondeu em algum mato próximo quando as crianças da vizinhança se aproximaram da porta da frente e depois bateram por um longo tempo. Dentro da casa, o Dan e o Ron ouviram os meninos batendo, mas simplesmente ignoraram, continuando calmamente a busca por objetos de valor. Depois de alguns minutos, os meninos pararam de bater na porta e fugiram em uma nuvem de fumaça azul. O Ron, o Dan e o Rick roubaram uma nota de $100, um relógio, chaves de carro e algumas joias. E então, em um ato de despeito, Ron destruiu a coleção de estatuetas de porcelana da Chloe, que era da Alemanha, porque ele sabia que ela tinha apego a esses objetos por motivos sentimentais. Eles saíram da casa pela janela dos fundos, entraram no carro, pegaram o Chip, que ainda estava escondido no mato, e foram embora. Próximo item da agenda deles era ir atrás do Richard Stowe. E o Rick estava dirigindo, o Ron lhe deu direções para a casa do Richard. Só que a rota era muito complicada e o Rick perdeu uma das curvas. E o Ron gritou: "Ei, era para lá que deveríamos nos virar!" Só que a essa altura não havia muito entusiasmo para continuar cumprindo a revelação naquele momento. Então os 4 homens discutiram brevemente se deveriam dar meia volta para ir na casa do Richard. Só que o Chip, que estava ficando cada vez mais ansioso, implorou a Ron para que esquecesse o resto da revelação. E ele disse: "Se o Senhor quisesse que você eliminasse outra pessoa hoje, você já estaria lá!" E para sua surpresa e imenso alívio, Ron concordou sem discutir. E então falou para o Rick continuar na direção que ele estava seguindo, o que os levaria para a Interestadual 15. Se eles tivessem dado meia volta e ido para a residência do presidente da igreja local, Richard Stowe, eles o teriam encontrado em casa. Ele estava aproveitando o feriado para fazer algumas obras
com seu filho. Eles estavam usando o trator para remover um conjunto de degraus de concreto. É difícil dizer o que teria acontecido, já que o Richard tinha um número considerável de armas em sua posse. Com certeza, os irmãos não iriam encontrar um caminho tão fácil. Enquanto o carro navegava pela rodovia, o Rick finalmente reuniu coragem para perguntar ao Ron e o Dan o que exatamente havia acontecido na casa do Alan e da Brenda. E aí o Dan descreveu em detalhes consideráveis como ele havia eliminado a Brenda e a Erica, que deixou os rapazes horrorizados. O Alan chegou em casa do trabalho por volta das 8 horas da noite. E ele caminhou até a porta e notou que estava trancado, que era incomum, porque o Alan e a Brenda nunca trancavam as portas quando estavam em casa. E aí ele entrou, chamou o nome dela, de repente, viu sangue. E aí ele viu a Brenda deitada sem vida de bruços no chão da cozinha, cercada de sangue. Ele percebeu como o rosto dela estava, ele viu como o pescoço dela estava, ele viu o cabo do aspirador, a forma como o Dan penetrou o objeto cortante resultou em uma incisão de 6 polegadas de comprimento que cortou a traqueia, ambas as veias jugulares e ambas as carótidas. Artérias também foram atingidas, incluindo a coluna vertebral dela. O sangue estava nas paredes, nas cortinas, nos interruptores de luz, e ele desceu o corredor desesperado em direção ao quarto da bebê. E quando ele entrou no quarto da Erica, ele encontrou a pequena encostada na parte de trás do seu berço. A cabeça estava caída sobre o pescoço, que havia sido cortada de orelha a orelha. O Alan correu para a casa do vizinho e chamou a polícia. Assim que chegaram, o Alan foi levado para o departamento de polícia e sentou-se para a entrevista com o sargento Fox do departamento de polícia de American Fork. O Alan parecia estar visivelmente abalado, como esperado, sendo o marido. E ele foi questionado quanto ao seu possível envolvimento e rapidamente ele teve algumas informações para compartilhar. E ele suspeitava que seus irmãos Ron e Dan eram os perpetradores. E ele também indicou que os tinha ouvido falar sobre essa revelação da remoção. Só que ele disse: eu nunca pensei que eles iriam adiante com isso. Enquanto isso, os fugitivos chegaram à fronteira do estado de Nevada por volta das 6 da tarde. Então assim que eles saíram de Utah, da interestadual, eles alugaram um bangalô em um motel barato na cidade fronteiriça de Wendover. Tinha sido um longo dia, todos estavam cansados e exaustos. O Danny enxagou suas roupas ensanguentadas na banheira. E então os 4 homens caminharam até um pequeno salão de jogo da loja de conveniência, onde compraram cervejas, cachorros quentes e levaram ao motel para jantar. Por volta das 23 horas, eles estavam sentados no quarto de motel bebendo cerveja, quando de repente o Ron decidiu que era hora de ir. Então eles rapidamente colocaram tudo no carro e partiram com o Rick no volante. Imediatamente ele viu luzes piscando no espelho retrovisor, e era a patrulha rodoviária de Nevada. O Rick parou, saiu do carro para falar com o policial, enquanto os outros estavam sentados com suas armas em punho, preparados para abrir fogo se parecesse que o policial tinha descoberto quem eles eram e por que eles eram procurados pela lei. O oficial nunca percebeu que eles eram fugitivos. E em vez de tentar prender os homens, ele simplesmente disse ao Rick que as lanternas traseiras do carro estavam apagadas e que também havia um vazamento de gasolina. O Rick manteve a calma, foi educado e disse: não se preocupa, policial, vamos consertar tudo imediatamente. E aí o policial falou: olha, dirija seu carro de volta através da linha de Utah para ficar fora da minha jurisdição, porque eu não quero que você exploda em Nevada. Os 4 então soltaram um suspiro coletivo de alívio, depois recolocaram o fusível das lanternas traseiras. Aí o fusível queimou novamente assim que eles acenderam as luzes. E aí eles voltaram para o motel para esperar a luz do dia. Eles deixaram todos os seus pertences no carro. O Ron e o Dan se deitaram para descansar um pouco e dormiram. Aí o Rick e o Chip estavam tão assustados e eles estavam apavorados pelo encontro que tiveram com o policial. E eles não conseguiam nem pensar em dormir. Então eles saíram do quarto, compraram cigarros e andaram um pouco. E aí o jovem de 23 anos finalmente teve um pressentimento ruim sobre o que estava acontecendo. E aí o Chip disse pro Rick: olha, eu me sinto assim, você sabe, isso está acontecendo. E aí o Rick disse:
eu me sinto da mesma maneira. E aí o Chip disse, olha, eu estou prestes a fugir. Assim que eles dormirem, eu vou embora. Então eles voltaram para dentro do quarto do motel, fingiram estar tranquilos, confirmaram que os irmãos realmente estavam dormindo. E aí, quando eles sentiram que o sono estava profundo, o Chip pegou as chaves do carro e disse ao Rick, eu vejo você mais tarde. E aí o Rick disse, espera um minuto, eu vou contigo. Eles saíram do motel silenciosamente, empurraram o carro suficiente para que os irmãos não acordassem quando ouvissem o som deles ligando o carro. O Rick dirigiu, ele colocou o pé levemente no pedal do freio para que as luzes permanecessem acesas, evitando assim que fossem puxadas novamente. E aí, eles embarcaram. Eles foram para o oeste na Interstate 80 e depois viraram para o norte na 93 em direção a Twin Falls, em Idaho, decidindo eventualmente fazer uma rota circular, principalmente em estradas secundárias, para Cheyenne, Wyoming, onde o irmão do Chip, o Gary, morava. Aí, enquanto eles dirigiam, continuavam encontrando evidências do crime na caminhonete. A faca, um saco de lixo com as roupas ensanguentadas que o Dan havia lavado no banheiro do motel, uma mala verde com 2 navalhas dentro. E aí, conforme eles iam encontrando isso, eles foram jogando pela janela. No início da manhã de 25 de julho, o telefone tocou pro Brad, que estava preparando para ir trabalhar. E era Tim Leffert. Sua voz estava falhando e ele disse, Bernard, eu tenho más notícias. O Ron e o Dan realizaram a revelação. O Tim contou o que aconteceu. O Brad cobriu o rosto, suas pernas fraquejaram e ele caiu. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele foi trabalhar e naquela tarde, quando ele estava voltando para casa, havia inúmeros carros de polícia na frente de sua propriedade. Eram carros no começo da rua, no fim da rua e carros ao redor. Eram carros de polícia em todos os lugares. E ele entrou em casa para ver o que estava acontecendo e estava lotado de policiais, sua família estava sentada no sofá e os policiais falaram, se vocês se moverem, serão fuzilados. Os familiares dele estavam aterrorizados e não só isso, a horda de policiais estava literalmente destruindo as casas. Eles procuravam provas. E assim que Brad entrou pela porta, um detetive carrancudo disse para ele se sentar e calar a boca. Irritado por ser tratado como suspeito, o Brad pediu para ver o mandado de busca. E quando eles o mostraram, ele percebeu que o endereço estava errado. O mandado os autorizava a procurar o endereço do outro lado da rua, em algumas casas adiante, não na casa dele. Então ele foi até um dos policiais e disse, olha, esse endereço tá errado, essa busca aqui é ilegal. E ele mostrou pro xerife, o xerife falou, eu vou procurar, eu vou fazer o que eu quiser na sua casa. O mandado é válido. E eles continuaram colocando a casa abaixo. Apesar de tudo, a busca provou ser frutífera. Em uma gaveta, os policiais encontraram a declaração de que Brad havia registrado em cartório no dia 9 de abril, afirmando que estava ciente da revelação da remoção, mas que não queria ter nada a ver com isso. Eles também levaram em evidência alguns arquivos sobre a Escola dos Profetas, bem como o computador no qual Ron havia digitado a maioria das revelações que recebera. E logo depois, a polícia obteve um outro mandado de busca para uma casa desocupada, onde Ron e o Dan estavam, antes de embarcarem na viagem sem fim. E num dos armários dentro dessa casa continha uma camisa de flanela e no bolso do peito da camisa havia um bilhete escrito em uma folha de papel amarelo na caligrafia do Ron. E aí, nesse bilhete, era a cópia original da revelação da remoção. Quando os irmãos Leffert acordaram nesse dia, ou seja, no dia seguinte ao que tudo aconteceu, eles descobriram que o Rick e o Chip haviam desaparecido com o carro e levado tudo. Eles estavam completamente sem nada, além das roupas que estavam vestindo. Aí o Dan não ficou com raiva, ele sentiu que isso era uma coisa boa em alguns aspectos, e ele também não culpou
os dois rapazes. E aí, depois de avaliar suas opções, o Ron sugeriu que eles deviam se separar. Então, eles decidiram pegar carona por Nevada e se encontrariam na área de Reno, no John Aquada, em Nugget, em um cassino em Sparks, que eles visitaram durante a viagem no início daquele verão. Então, Dan esticou o polegar ao lado da rampa de acesso oeste para a Interestadual 80 e foi imediatamente apanhado em um caminhão de 18 rodas. E esse caminhão levou até Reno. Quando ele chegou em Reno, ele passou aquela noite encolhido em uma locomotiva a vapor histórica, em exibição em um parque da cidade. Então, passou o dia seguinte espreitando ao redor do Nugget até que o Ron apareceu. Depois que eles se encontraram, o Ron e o Dan estavam parados do lado de fora da entrada do cassino. E de repente, saiu de lá um grandalhão chamado Bud, que estava cambaleando e meio que vomitou um pouco no meio-fio. E quando ele fez isso, sua carteira caiu no chão. E era uma carteira muito gorda. E o Dan pegou a carteira, devolveu ao Bud. E esse homem, em gratidão, deixou os irmãos dormirem no chão do seu quarto de hotel daquela noite. Depois, ele os convidou para esquiar com ele na manhã seguinte. E eles passaram o dia relaxando acima das profundezas cristalinas do Lago Tahoe. Eles beberam cerveja, comeram sanduíches, tudo pago pelo Bud. Depois ele levou os irmãos para um grande jantar e depois eles retornaram para Reno. Nas semanas seguintes, os irmãos passaram a ser alimentados por estranhos. Foi absurdo tudo que aconteceu. Simplesmente, estranhos olhavam para eles e se comoviam e pagavam e davam dinheiro. Eles ganharam fichas de jogo, foram convidados para churrascos, foram convidados para tomar sopa, para comer salada em um dos especiais do cassino. Sem contar que a cada poucos dias um homem estranho de óculos psicodélicos aparecia e dava substâncias para os irmãos. O Dan, inclusive, acredita que esse homem que levava substâncias era um anjo enviado por Deus para cuidar deles. E então eles conheceram uma mulher chamada Debbie, que trabalhava no dealer de blackjack do Circus, o cassino. Ela fez amizade com os irmãos e então os deixou dormirem em sua casa. E eles, para retribuir o favor, cuidaram do filho dela quando ela foi trabalhar. O Chip e o Rick chegaram à casa de Gary na quinta-feira de manhã. Então, quando tinham se passado 4 dias de tudo que aconteceu, a polícia avistou o carro do Ron estacionado na frente da casa e invadiu a casa e rapidamente prendeu os 2 garotos. Como eles tinham sido atraídos pela órbita dos Lefert e se envolveram naquela cruzada sangrenta, as chances deles serem condenados e serem sentenciados a uma sentença fatal era enorme. Então os policiais explicaram isso a eles e eles rapidamente concordaram em revelar tudo o que sabiam em troca de uma promessa de clemência. E os policiais, então, foram capazes de recuperar a arma do crime. Exatamente, as coisas que eles jogaram pela janela no meio do caminho, a polícia foi lá e recuperou tudo. Eles recuperaram as evidências. Evidências que estavam espalhadas entre Nevada, Idaho e Wyoming. Não só isso, o Rick e o Chip também fornecerão aos detetives uma pista importante sobre o paradeiro dos irmãos. E nesse meio tempo, esses irmãos já tinham ido e voltado para essa cidade. Quando eles voltaram, eles concluíram que seria melhor encontrar a Debbie novamente no cassino. Então eles foram no Circus no início da tarde do dia 7 de agosto. Só que eles não viram a Debbie distribuindo as cartas em nenhuma das mesas do blackjack. Nesse ponto, o Ron e o Dan foram até um dos restaurantes do cassino e entraram na fila para o buffet de almoço. Enquanto eles estavam na fila, o Dan viu homens que pareciam ser agentes do FBI espreitando nas esquinas e ao redor. Um momento depois, um enxame de policiais correu por trás e apontou armas para a cabeça deles e disse: se vocês se mexerem, a gente vai atirar. E aí o Dan sorriu e achou tudo uma graça. Eles se renderam sem luta e foram colocados na prisão de Reno sob segurança extraordinária. Imediatamente após o crime, os detetives removeram a maioria dos pertences da Brenda
da casa em que ela dividia com o Alan. Eles levaram tudo isso como prova. Depois que a polícia separou o que não precisava mais para a investigação, eles colocaram tudo em uma unidade de armazenamento. Só que o Alan nunca pagou a taxa do aluguel. Então a empresa de armazenamento ligou e a Beth e a mãe dela, a Lorraine, foram até a American Fork para tomar posse das coisas da Brenda. Eventualmente, eles começaram a ler os diários dela, os álbuns de recortes e itens pessoais. E foi aí que a família desmoronou e chorou, e chorou, e chorou. Eles descobriram tudo que ela estava sofrendo com o Alan, tudo que ela estava vivendo por conta do terror dos irmãos Leifert. O pai começou a se culpar. Porque eu não fiz algo para salvá-la? Porque eu a não tirei de lá? E ele começou a ter inúmeras crises. A família entrou em um colapso gigantesco. Foi um desastre emocional. Os habitantes da cidade, o povo mórmon, ficou horrorizado em um nível extraordinário. Nesse meio tempo, quando é dezembro, 5 meses após o horror todo, enquanto eles dividiam uma cela na cadeia do condado de Utah e aguardavam seu julgamento, o Dan estava deitado em seu beliche, tentando dormir. E aí, ele teve uma sensação estranha e abriu seus olhos e flagrou o Ron se aproximando dele de uma forma mas muito estranho. E aí, o Ron diz: Dan, você acha que eu seria capaz de eliminar alguém tão grande quanto eu? E o Dan disse: sim, eu acho que sim. E aí, a partir daquele momento, o Dan ficou de retaguarda. Naquela noite não houve mais incidentes. Só que no dia seguinte, quando o Dan estava em sua cela, o Ron o surpreendeu e desferiu uma enxurrada de golpes que esmagou o nariz de Dan, fez com que vários de seus dentes voassem, quebrou uma costela dele, e o Dan, que manteve as mãos ao lado do corpo e não ofereceu resistência, disse que o Ron não parou de bater nele. E aí as mãos do Ron eventualmente doeram e ele parou, só que nesse ponto já havia sangue por todo o chão e paredes. O Dan atribuiu o ataque a problemas que o Ron estava tendo com maus espíritos. E é lógico que após essa violência toda, os carcereiros separaram os irmãos, colocando-os em celas contíguas. Não muito tempo depois, o Ron entregou a Dan um pedaço de papel entre as barras. E nesse papel estava escrito uma revelação que o Ron acabara de receber. E Deus ordenava ao Dan que deixasse Ron eliminá-lo. Então o Dan foi orar pedindo orientação e ele sentiu que deveria se submeter ao que dizia a revelação. E então ele discutiu com seu irmão como isso poderia ser feito e aí eles concordaram que a melhor maneira seria de o Dan voltar para as barras e enquanto isso o Ron colocaria uma toalha em volta de seu pescoço e o sufocaria. Assim que o Dan concordou em deixar o Ron eliminá-lo, ele sentiu uma vontade de esvaziar suas entranhas, o que ele interpretou como mais um sinal de que a revelação era válida e deveria ser seguida. Então ele entendeu que ir ao banheiro fazia parte do plano meticuloso de Deus, para que, claro, ele não fizesse uma bagunça quando respirasse pela última vez e seus músculos relaxassem, porque aí o intestino entra em espasmo e os músculos da bexiga relaxam quando você termina de ser estrangulado. Depois de terminar seu trabalho no banheiro, o Dan se despediu do Ron e antecipou ver Deus enquanto recuava para as barras. E Ron colocava uma toalha em volta de seu pescoço. Do lado da divisória, o Ron ficou em pé, apoiou o outro contra as barras e então puxou a toalha contra a garganta de Dan. E com toda a força que ele pôde, segurou ali, cortando o oxigênio. E assim, milhares de minúsculos vasos sanguíneos estourariam em seus olhos. E antes do Dan perder a consciência, ele sentiu um momento de desespero extremamente intenso. E então, ele chegou ao chão da cela e não viu mais nada. Acontece que o Dan desmaiou e ficou mole contra as barras. Então o Ron sentiu Deus dizendo a ele que se Dan respirasse novamente, era um sinal de que ele deveria viver. Então quando o Ron viu o peito de Dan subir e seus pulmões encherem um momento depois, ele deixou o Dan cair no chão. No dia seguinte, Ron começou a mostrar sinais de tormento ainda piores do que antes. E ele estava andando de um lado para o outro na cela
Ele murmurava para si mesmo que teria mais uma chance de fazer o certo. E alguns dias depois, ele teve uma outra revelação, no qual o Dan deveria deixá-lo, eliminá-lo. Só que aí quando o Dan foi orar sobre isso, ele sentiu que não deveria se submeter ao seu irmão. E quando o Dan indicou que não iria cumprir a revelação dessa vez, o Ron ficou furioso. Imediatamente depois, no dia 29 de dezembro, o Ron se enforcou em um toalheiro quando Dan foi retirado da sua cela para interrogatório. Seja como for, alguém descobriu, e quando os paramédicos chegaram em Ron, ele não estava respirando, não tinha pulso, mas, surpreendentemente, ele se recuperou no hospital de uma forma completa. E é claro que o Dan atribuiu isso a mais um milagre. Depois que os irmãos foram inicialmente presos, cada um deles fez questão de não cooperar de forma excessiva com a promotoria. Quando questionados sobre o que aconteceu, eles não deixaram se intimidar. Eles eram invasivos e falavam pouco. Desde a prisão até o resultado do julgamento em 1985, nenhum dos dois confessou nada. Em meados da década de 90, a atitude e a perspectiva de Dan mudou. O Dan escolheu se representar com a ajuda dos advogados de prontidão, e então ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional a serem cumpridas simultaneamente. Ele foi poupado da pena de morte devido a um único jurado resistir, porque esse jurado foi seduzido pelo Dan, que ficou fazendo olhares charmosos. Rolou um clima e tanto lá no tribunal, foi uma coisa assim absurda, e aí esse jurado ficou tão encantado que não aceitou dar essa pena. Os dois rapazes, o Rick e o Chip, originalmente enfrentaram as mesmas acusações, mas então concordaram em testemunhar pelo Estado e se declararam culpados, reduzindo assim as acusações. Já o Ron deu muita dor de cabeça para o seu advogado. A única testemunha que restava para a defesa chamar era a mãe dele, a Claudine Leffert, que desmoronou e chorou no banco dos réus e depois cometeu perjúrio descaradamente ao declarar não saber que o Ron e o Dan haviam falado abertamente em sua presença sobre eliminar a Brenda e a Erica. Provavelmente não surpreendeu ninguém, além do Ron, quando o júri voltou depois de deliberar por apenas 2 horas e 45 minutos e anunciou que o consideraram culpado de todas as acusações, incluindo 2 acusações de assassinato em 1º grau. Aí o que aconteceu? A atitude e a perspectiva do Dan mudou. Ele aceitou que passaria o resto de sua vida atrás das grades. Na verdade, ele acreditava que a prisão era um componente crucial dos planos de Deus para a humanidade. Como consequência, o Dan ficou muito disposto e ansioso e começou a falar abertamente e honestamente sobre o que aconteceu com detalhes no dia 24 de julho de 1984. Após a condenação de Ron, ele recebeu uma nova equipe de advogados que apelou tanto para o Tribunal Distrital dos Estados Unidos quanto para a Suprema Corte de Utah. E eles tentaram ao longo dos anos apelar de sua condenação com base em seu estado mental. O Ron foi rejeitado em todas as ocasiões, mas os seus advogados persistiram. O advogado alegou que o julgamento foi ineficaz e que o perfil do Ron o impedia de obter um julgamento justo. Inclusive, uma das advogadas, Therese Michelle Day, disse que se o Ron era culpado de alguma coisa, ele era culpado de fingir ser normal quando não era. Ela acrescentou que, como alguém que tinha essas crenças extremas, falando com Deus, e que Deus disse a ele isso, e que Deus falou aquilo, isso era claramente insanidade. E a promotoria rebateu e falou, não, as pessoas têm crenças religiosas e extremas o tempo inteiro e ninguém está fazendo isso que ele fez. Em 1991, o caso dele foi parar no 10º Circuito de Apelações dos Estados Unidos em Denver, no Colorado. E esse tribunal, em uma decisão que chocou a maior parte de Utah, rejeitou as condenações do Ron em 1985. Eles anularam as conclusões do Tribunal Estadual de Julgamento. O 10º Circuito declarou que o Tribunal Inferior havia estragado tudo ao aplicar um padrão legal defeituoso quando determinou que o Ron era mentalmente competente para ser julgado. Aí, em agosto de 95, durante as intermináveis rodadas de moções e audiências que precederam o novo julgamento do Ron, houve uma ocasião em que o Dan e o Ron foram arrastados para o tribunal de provo do juiz Steven Hansen ao mesmo tempo, e os seus olhos se encontraram. E o Ron
ofereceu uma saudação amigável. Ei, mano, o que está acontecendo? E o Dan respondeu, bom ver você. E ele deu um sorriso. Essa era a primeira vez que os irmãos se falavam em 11 anos, desde que estavam confinados juntos na cadeia do condado de Utah. Apesar da troca cordial no tribunal do juiz Hanson, em 1995, o Dan passou a acreditar que Ron era um filho do diabo, um agente de Satanás que estava determinado a eliminar Dan para impedi-lo de cumprir o resto da missão vital que Deus deu a ele para realizar. O novo julgamento do Ron aconteceu em 1996 e ele foi novamente condenado por todas as acusações e sentenciado à morte. Quando Ron apareceu no tribunal, ele vomitava palavrões no juiz. Ele usou uma placa que dizia somente saída. Essa placa estava no assento de suas calças para afastar os espíritos malignos que ele acreditavam que queriam entrar em seu corpo pelas suas partes íntimas. Durante esse novo julgamento, Ron disse que desenterraria Brenda novamente, ainda usou um nome muito horrível para descrevê-la, e faria tudo de novo. O nível do relacionamento dele com o juiz era assim. Em uma das audiências, o juiz disse, bom dia, Sr. Lefter. O juiz pronunciou um cumprimento em uma voz formal e amável. E aí, o Ron respondeu, com um sorriso insolente. E aí, estúpido Steve? O juiz em nenhum momento perdeu a calma, por mais que o Ron o chamou de débil mental e de tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar. Ele disse aos repórteres que as profecias estavam prestes a se cumprir. Nesse novo julgamento, o júri o considerou culpado e o sentenciou à pena de morte. Naquela época, os criminosos tinham a escolha de como queriam ser executados, e ele escolheu o pelotão de fuzilamento. Nesse ponto, a Beth, a irmã mais velha da Brenda, disse que não conseguia conciliar o fato do Alan ter ocultado aquela informação da revelação de remoção. Ela disse que se a Brenda soubesse disso, ela teria saído de lá na mesma hora e ainda estaria viva. E ela disse que não conseguia entender porque nenhuma das pessoas que sabiam disso a avisou, especialmente o Alan. Ela disse que acreditava que era como se o Alan estivesse começando a sucumbir a seus irmãos. A Brenda amava o Alan, e ele mostrou repetidamente que não era digno de seu amor. Seu dever como marido era proteger a esposa e a filha, e ele os decepcionou. Essas declarações ela fez publicamente e ela disse, eu não posso perdoar, eu não posso compreender, e depois de todos esses anos, eu ainda estou com muita raiva que ele traiu seu amor. Ele tinha o melhor, ele tinha a melhor e simplesmente jogou fora. A Beth disse também que ficou horrorizada quando descobriu que a mãe do Alan ouviu tudo que eles planejavam fazer e não fez nada. Ela disse, como alguém pode ouvir tudo aquilo e não avisar ninguém? Eu simplesmente não consigo entender. Mais tarde, após o seu segundo julgamento, o Ron concordou em uma entrevista na prisão com um repórter da ABC 4. E ele disse, olha, eu acho que notei isso como uma revelação enquanto estava na escola de profetas. Sim. E o repórter Paul Murphy disse, palavras de Deus? E ele falou, eu não tenho nenhum problema com isso. Só que nessa mesma entrevista, o Ron negou ter eliminado a Brenda e a Erica, e ele falou, por que me executariam? Eles não têm nenhum fundamento, eu sou inocente de todas essas acusações estúpidas. Então o repórter Paul Murphy perguntou, você nunca eliminou a Brenda? E ele disse, não, eu nunca admiti isso. Essa foi a última entrevista conhecida que ele deu à mídia. O impacto que isso gerou em toda a vizinhança e em toda a cidade prejudicou a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, principalmente colegas e amigos da Brenda, ficaram altamente traumatizados. O vizinho da Brenda, que estava na casa, que recebeu o Alan quando ele entrou para chamar a polícia, disse que até hoje não conseguia esquecer. Ele lembra como seu sangue gelou naquele dia. E ele falou que por mais que as pessoas tentem enterrar as memórias do que aconteceu, elas continuam voltando como uma ferida que não cicatriza. Ele falou que ele não consegue nem explicar como foi ouvir a voz do Alan conversando com a polícia. Foi assustador. Ele falou que era um gemido de desespero altamente estarrecedor. Os vizinhos também se perguntaram como bons mormons, como dois meninos tão belos, tão bonitos, inclusive um que serviu como conselheiro de bispo, cometeu tal atrocidade em nome de Deus. Terry Fox, agora chefe da polícia de American Fork, passou 12 horas na cena do crime, e ele relatou que vários oficiais tiveram pesadelos
com sangue quente escorrendo pelos braços. Ele diz que uma das partes mais difíceis foi ver a bebê, principalmente depois levar a bebê e fazê-la passar pela autópsia, principalmente porque na época ele tinha 2 filhas pequenas, uma inclusive da mesma idade da bebê, e ele só se perguntava por quê. Os vizinhos da casa esperavam que o local ficasse vazio por anos. Mas uma vez que os tapetes encharcados de sangue foram substituídos e as paredes pintadas, um jovem casal se mudou e a casa está ocupada desde então. Apenas um dos 6 irmãos permaneceu em Utah e outros partiram para lugares onde o nome Leyfert não está associado ao que aconteceu. Dos 6 meninos e das 2 meninas da família, apenas um irmão e uma irmã entraram em contato com a família da Brenda. Alguns dos filhos de Ron também pediram desculpas pelo que seu pai fez. Conforme os anos se passaram, o Dan usava um cabelo preso em um rabo de cavalo no alto da cabeça. Ele parecia um monge budista e ele chamava a prisão de mosteiro. E ele não se barbeou desde que foi condenado a passar o resto da vida na prisão. Então a sua barba foi enrolada em cachos com elásticos e quase chegando à cintura. E no decorrer dos anos ele deu entrevistas e ele relatava como fez com a Brenda, com a Erica, como se fosse um cirurgião relatando um procedimento médico de rotina. E ele disse: olha, eu não acho que eu vou morrer aqui. As paredes ainda vão desmoronar e eu vou emergir como um profeta bíblico, anunciando a segunda vinda de Cristo. Ele diz também que não se sentia confortável em dizer que era Elias, mas que ele era Elias sim. Ele também disse que acreditava que toda religião organizada era do diabo, embora conversar sobre religião era o tópico favorito de sua conversa. Ele também rasgou as escrituras alguns anos depois que foi condenado e jogou tudo no lixo, mas ele cita os versículos, as passagens do livro Mórmon frequentemente. E numa entrevista, ele disse que achava, numa entrevista de 2004, ele falou que ele era uma boa pessoa. Até 2004, a mãe do Dan costumava visitá-lo, e desse ponto ele já não recebia mais visitas de ninguém há pelo menos 15 anos. E 3 anos antes de 2004, seu filho mais velho, que tinha 26 anos, o visitou no Natal com sua esposa, e o filho foi lá e só olhou para ele e não conseguiu dizer nada. O Dan nunca falou com o Alan sobre o que fez com sua esposa e com a sua filha. O Alan uma vez perguntou à sua mãe por que o Dan não se arrependia. O Dan, quando soube disso através de sua mãe, ele disse que havia algumas coisas das quais não pode se arrepender. E que embora Alan achasse aquilo imperdoável, ele não poderia dizer que se arrepende de algo que não foi errado. Quando foi perguntado sobre a Chloe e o Richard, os 2 que escaparam, ele disse que os teria eliminado da mesma maneira. Mas como um próximo passo não aconteceu, ele sabia que não era para ser, já que não tinha muito entusiasmo para ir adiante. Então, em 2014, um jornalista chamado Eric Peterson publicou um artigo sobre longas conversas que ele teve com Ron e o Dan. Mas esse rapaz, esse jornalista, a mãe dele era amiga de infância do Dan e o seu tio era amigo íntimo do Ron. Então ele foi apresentado aos irmãos por meio dessas conexões e ele começou a entrar em contato com eles por meio de visitas e correspondências. Então ele ouviu os detalhes da brutalidade e as convicções frias e duras que os levaram a racionalizar a revelação da remoção. E uma coisa muito interessante que ele destacou no artigo é que quando ele entrevistava o Dan, ele chegava a esquecer que o Dan estava cumprindo pena pela brutalidade do que aconteceu. Nessa época, o Dan estava na casa dos 60 anos e ele parecia ser doce, amigável e não um monstro maníaco. Ele era alegre, tinha uma risada fácil, era rápido em reconhecer quando algo que estava dizendo o fazia parecer um maluco. E independente do mundo digital, ele começou a usar seus próprios emojis em suas cartas, terminando com várias frases com o esboço de um sorriso cheio de dentes. Em uma das visitas, quando o Dan está contando com detalhes como ele fez tudo, ele deixa escapar um palavrão. E aí ele interrompe sua história e ele explica que o seu vocabulário foi liberado porque ele descobriu que não era pecado xingar. Ele diz que Deus não dava mínima para as palavras e que o que importava para Deus é qualquer coisa que o fazia feliz e que, claro, ele não precisava machucar ninguém. E ele diz que o que aconteceu com a mãe e com a bebê foi direção de Deus e repetiu toda aquela coisa. E atrás do acrílico da cela de visita da prisão,
o Dan se levantava de sua cadeira e ele contava a história com emoção, ele gesticulava, ele encenava como segurou o bebê, ele fazia a faca invisível, ele reencenou graficamente, assim, foi uma cena horrível, o Eric descreveu no artigo. E com o tempo as interações do Eric e do Dan ficaram muito mais próximas. E ele começou a sentir como se estivesse se correspondendo com um tio distante. Na primeira carta, o Dan destacou que a mãe desse jornalista era sua parceira de dança em um programa escolar destinado a ensinar graças sociais aos alunos. Durante as visitas, o Dan elogiava o jornalista pelo crescimento da barba. E nesse ponto, o Dan já não tinha mais aquela barba gigante, vocês já vão saber o porquê. E ele sempre aconselhava esse jovem rapaz jornalista a seguir seu coração em seus empreendimentos. Uma vez, o Dan fez até balas de chocolate para dar pro Eric. Ele usou cream cheese, chocolate e cristais de café instantâneo. O Eric comeu essas balas e depois de 12 horas, ele teve a certeza que não estavam envenenados. E ele teve que admitir que estavam deliciosos. Num outro encontro, ele disse pro Eric que concluiu que a Brenda e a bebê eram idiotas, que ele não consegue imaginar por que Deus faria isso com alguém daquele jeito, mas que era consequência, ele tinha que limpar o joio. E de acordo com a ideologia atual do Dan, a terra era um jardim onde as flores de Cristo estavam sendo sufocadas pelas ervas daninhas do diabo, de acordo com a profecia do trigo e joio do Antigo Testamento. Aí o Dan disse que essas ervas daninhas satânicas estão no jardim há 6.000 anos, mas que a época da colheita estava próxima. Então o Dan se vê como aquele que fará a transição ordenadamente para que o trigo possa se organizar em comunidades de harmonia, enquanto os filhos do diabo são arrancados, raiz e caule, deste mundo. Então depois que todo o joio for arrancado, haverá uma festa de 1000 anos que será estabelecida por Deus. O Dan também fez algumas tatuagens na prisão, incluindo uma teia de aranha no cotovelo, uma tradição correcional que marca a conclusão de 10 anos de prisão. E é claro que ele disse que Deus revelou para ele que não tinha problema em fazer tatuagem, indo contra as doutrinas originais da igreja. Aí ele disse que Deus era um bom e usou uma linguagem obscena e que quando Deus voltasse estaria usando substâncias ilícitas e dizendo: cansado deste mundo? Bem, pode vir comigo que é hora de festejar. E uma pessoa que não estará nessa festa, de acordo com Dan, era o Ron, já que eles compartilhavam diferentes pais espirituais. O pai de Dan era Cristo e o pai do Ron era o diabo. O Dan nessa entrevista ainda disse que se recordava com carinho e com o esplendor da sua infância e do parentesco que sentiu com seus irmãos, fortalecidos por viver sob o domínio estrito do seu pai. Ele também diz que se arrependia da violência com a família, que embora estivesse em paz com o que fez com a Brenda e a bebê, ele olhava para esse experimento que teve com a família com tristeza e pesar. Ele disse que a esposa dele era uma boa pessoa e que ela aguentou aqueles dias dias que ele chamou de experimentais, de uma forma valente, e que ele foi realmente errado na forma como ele tratou a filha, como ele tratou a esposa naquela época. Mas ele não se aprofundou em até que ponto ele se arrepende, se foi no radicalismo, nas coisas que ele impôs, ou se foi na questão da violência. Eu acredito que seja só apenas da violência que ele estava se referindo. E essa proximidade toda que o Eric teve com o Dan, com a família, o ajudou a chegar em outros membros, incluindo o Watson Jr., um dos outros irmãos do Ron e do Dan, e também na Rebecca, a filha mais velha do Dan. Ambos estavam lutando para encontrar significado após essa brutalidade toda, e a Rebecca relatou que cresceu como uma pária no pátio da escola. Foi muito difícil tudo que ela enfrentou como consequência das marcas do pai. Quando criança, a Rebecca diz que se lembra da raiva que explodia dentro dela, quando dentro do ônibus ela era chamada de filha de um assassino de bebês. E, inclusive, uma vez ela avançou para cima de uma pessoa que a chamou assim. Ela acabou abandonando a igreja também como consequência. Já o Watson Jr., que fugiu de Utah por mais de 25 anos, levou décadas para recuperar sua fé e saiu da igreja também, mas eventualmente ele voltou. E ele disse que essa experiência o fez uma pessoa melhor, claro, depois de um longo período de compreensão. Ele disse que agora sabia o que era grande e o que era pequeno. Ele também destacou que uma lavadora quebra e que isso não era nada, mas quando alguém da família perdia a alma,
esse era um buraco mais escuro e profundo de que alguém poderia entrar. Watson também relatou que ele e os outros irmãos ficaram atormentados, se perguntando se dentro deles havia o mesmo espírito do Ron e do Dan, e que ele encontrava conforto na memória dos irmãos que já teve. Ele disse: olha, eu sei em meu coração que esses 2 homens são bons, mas que o diabo os tomou. E agora o diabo não se importa com eles. Ele os pendurou para secar. Quando o Eric falou com o Ron, ele disse que os olhos do Ron carregavam uma intensidade que fazia parecer com que ele não piscava há 30 anos. Nesse ponto ele estava com 72. E ele falava em um grunhido, como se estivesse mastigando cascalho. E toda vez que eles tocavam no assunto da Diana, pelo fato dela ter ido embora, de como a igreja o expulsou, as palavras dele eram revestidas de veneno. E ele ainda culpou a Brenda por tudo que aconteceu. Ele disse que foi culpa dela, ela criou uma barreira entre mim e minha esposa, ela causou o nosso divórcio. Ele também tinha um ódio extremo quando mencionava o pai. Ele se lembrou de um momento em que viu o pai agredindo a mãe e que ele teve a sensação de querer tirar a vida do pai. Quando foi comentado sobre seus irmãos, ele disse que o Watson Jr. era um ingrato, que quando eles eram jovens ele não fez nada além de proteger seus irmãos do pai dominador, e que ele era um alvo frequente da raiva de seu pai, e que inclusive uma vez o pai dele o acertou aleatoriamente. Do nada, o pai dele simplesmente o agrediu, e depois que isso aconteceu, ele apontou para a mãe do Ron e entre os dentes cerrados ele assobiou: ela é minha. O Ron tinha apenas 10 anos quando isso aconteceu. E ele disse que o que aconteceu com a Brenda e com a Erica foi justiça. A frase que ele usou foi muito forte. Ele colocou: a verdadeira justiça foi servida pelo ato, indiferente de quem o executou. Eu não me importo se o Papai Noel cometeu o ato. A justiça foi feita. Esse artigo foi publicado em 24 de julho de 2014. E aí, se você pensa que a história acabou, pois bem, você se enganou, porque é aqui que a gente tem uma reviravolta daquelas. Em 2008, uma mulher chamada Christy Streck era amiga da Rebecca, a filha do Dan. E ela começou a escrever para o Dan, porque quando tudo aconteceu, ela tinha apenas 8 anos. Só que depois que ela cresceu e ela leu sobre o caso, ela se apaixonou pelos ensinamentos do Dan. E aí ela e seu marido Benjamin começaram a visitar o Dan na prisão, e eles começaram a conversar sobre as filosofias do Dan, o fim da vida, o apocalipse e todas aquelas coisas que o Dan acreditava e tal. E aí o Dan e a Christy se apaixonaram. E o Benjamin sabia disso e estava de acordo. O Dan se relacionava com a Christy como se ela fosse uma de suas filhas. Inclusive, ela teve um câncer no ovário e o Dan falou que poderia curá-la. A comunicação próxima e frequente do Dan com essa família não levantou nenhuma preocupação dos funcionários da prisão de Utah. Geralmente não há nenhuma razão para isso. E aí a coisa continuou rolando. Só que aí a amizade diminuiu depois que o casal se declarou culpado de acusações criminais, incluindo conduta desordeira, falsificação e posse de substâncias ilícitas em 2008. E isso encerrou o privilégio deles de fazer visitas na prisão. Aí a Christy tentou uma artimanha de tentar fazer com que seu marido se passasse pelo seu irmão para que ele pudesse fazer uma visita pro Dan. Só que isso não deu certo, e aí que eles foram proibidos mesmo de pôr o pé lá. Aí eles trocaram cartas durante um bom tempo, e numa dessas cartas a Christy disse que não acreditava que o Dan fosse Elias. E quando ele insistiu que era Elias, ela parou de responder as cartas. No mesmo ano que a Christy e o Benjamin começaram a se relacionar com o Dan, eles tiraram seus filhos da escola e começaram a educá-los em casa. E o casal foi obrigado a passar por um tratamento antidrogas ordenado pelo tribunal. E na última vez que o Dan tinha se comunicado com eles, ele cortou o cabelo e a barba e deu para Christy. E ele até indicou para ela que quando ele partisse, ele queria que ela ficasse com suas cinzas. E os anos foram se passando, e aí a Christy dizia para os amigos, para os familiares, que ela tinha vontade de deixar o mundo, porque o mundo era maligno, e que o apocalipse era iminente, que eles tinham um grande medo sobre isso. E ela conversou isso com o Dan. E o Dan a encorajou a realmente partir desse mundo, e ele até ensinou umas técnicas sobre isso. E aí, em 27 de setembro de 2014, a Christy e o Benjamin deram a 3 de seus filhos uma mistura letal de metadona, medicamentos prescritos e xarope para tosse antes de ingeri-los. O Benjamin tinha 37 anos
E ele já não aparecia há uma semana quando o filho mais velho da Christie de um casamento anterior encontrou os corpos da família em um quarto trancado. Aí a polícia encontrou vestígios da mistura letal, inclusive uma mistura que foi colocada no balde de areia de uma das crianças que estava na sala. A Christie tinha 36 anos e ela tinha prescrição médica para metadona, porque ela tinha dependência de opiócidos. Então ela usou esse medicamento para fazer o golpe final. Ela tinha um filho Benson de 14 anos, o Emery de 12 anos e o Zion de 11 anos. Não há evidências que a família frequentasse igrejas, e quando alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias procuravam o casal, eles recusavam educadamente. A polícia não encontrou nada que descrevesse exatamente o que o Benjamin e a Christie acreditavam quando partiram. Mas quando entrevistaram os familiares, as pessoas contaram que eles tinham conversas constantes sobre escapar do que viam como um mal crescente no mundo. Só que os familiares, os amigos, pensaram que isso significava que um dia eles se mudariam para viver em algum lugar remoto, fora da rede, numa fazenda, algo assim. E ninguém pensou que o casal iria eliminar os filhos e depois eles mesmos. O filho mais velho, Benson, a polícia acredita que ele foi o último a dar o suspiro final, porque ele estava em cima da cama, enquanto seus pais e irmãos estavam cobertos. Então a polícia considerou que o que aconteceu com as crianças foi homicídio, mas com Benson eles não sabem determinar, porque eles encontraram uma carta de despedida do Benson, deixando alguns de seus pertences para seu melhor amigo. Então a polícia concluiu que pelo menos o adolescente achava que poderia ser encontrado sem vida algum dia. A única outra escrita recente que a família deixou para trás foi um caderno contendo lista de tarefas manuscritas sobre a alimentação dos animais de estimação e outras tarefas de casa. Quando os repórteres correram atrás do Dan para conversar sobre essa tragédia, ele orgulhosamente leva o crédito pelo que aconteceu, porque ele diz que teve conversas com ele sobre isso e que ele sim os incentivou. No geral, o Alan, o marido da Brenda, se casou novamente. A Claudine Leifert, a mãe dos irmãos, faleceu em 2016 aos 96 anos. Pelos relatos que encontrei, o fardo do que os seus filhos fizeram pesou sobre ela até o último dia. A mãe da Brenda também partiu em 2016 aos 82 anos. Aí em julho de 2019, as opções do Ron se esgotaram. Os recursos dele foram todos recusados. Após anos de enrolações legais, ele perdeu a última esperança. E então, todos acreditavam que ele seria executado em 2020. Só que aí, ele partiu deste mundo na prisão no dia 11 de novembro de 2019 de causas naturais, aos 78 anos. Ele passou 34 anos no corredor da morte. Ele ganhou muita notoriedade dentro da prisão, ele tinha vários marcadores que o engrandeciam como tal, e ele ficou conhecido como um monstro de sangue frio. A irmã da Brenda diz que em vez da pena de morte, ela queria que eles tivessem sido jogados na prisão pelo resto de suas vidas e que não tivessem mais seus nomes mencionados por aí. Quando o Ron se foi, o procurador-geral de Utah, Sam Reyes, também emitiu uma declaração após a notícia do que aconteceu. E ele disse, olha, o estado de Utah trabalhou por décadas para fazer justiça a Brenda e Erica Leifert, que foram brutalmente ceifadas pelo Ron e Dan Leifert. Mas as rodas da justiça giraram tão lentamente em casos como este, é cruel e trágico. Agora o Sr. Leifert está enfrentando seu criador. Talvez a justiça final seja realizada e finalmente haverá um fechamento para a família das vítimas. Uma outra irmã da Brenda, Sharon Wakes, disse que sentiu um enorme alívio quando ouviu que ele havia falecido. Ela disse que preferia que ele realmente partisse desse jeito, de forma pacífica, do que ele ter que passar de um jeito que automaticamente eles teriam que passar também, assistindo. A Sharon, ao longo dos anos, manteve o contato com o Alan e também com outros irmãos dele. E de acordo com a Sharon, ela relatou que o Ron estava em uma cadeira de rodas e que ele tinha um zelador durante seu último ano na prisão. Então, ela não ficou surpresa quando ele faleceu, porque a saúde dele já estava muito debilitada. O Dan Leifert tem mais de 70 anos atualmente
Ele cumpre sua sentença de prisão perpétua no estado de Utah. Ele não recebe quase nenhuma visita da família e na última entrevista que ele deu, ele continuava a afirmar que o que aconteceu nunca o assombrou ou incomodou. A filha dele, a Rebecca, ela deu uma entrevista, ela chorava muito, principalmente na parte que tocou na bebê. Dá pra ver mesmo o quanto a vida dela foi atingida pela tragédia. E ela disse que ela parou de visitar o pai dela, pelo menos até 2014, que foi quando ela deu essa entrevista, logo depois da Christy tirar a vida dos filhos e dela própria. Então ela disse que quando ela visitava o pai dela, ela não podia falar nada sobre ela porque o pai dominava a conversa e só falava sobre si mesmo. Ela disse então que decidiu que ele era puro mal e que ele não tinha jeito mesmo. Ela o amava, mas infelizmente ela não tinha mais como tentar levar esse relacionamento adiante. O pai da Brenda ainda está vivo e ele também agradeceu que o Ron faleceu de causas naturais. Ele disse também que já não tinha mais forças para lidar com uma execução. E ele mencionou como tinha vontade de dar à pequena Erica o primeiro sorvete, de como a Brenda era seu orgulho e de como ela ficou empolgada quando trabalhou como âncora da transmissão da KBU TV. E ele disse que foi uma tristeza sem fim a perda das duas. Ele visita o túmulo delas semanalmente e ele tem feito isso desde 1984. Ele cuida do túmulo, ele limpa. Elas foram colocadas juntas no cemitério em Twin Falls e que isso era o que ele poderia fazer pela sua filha e pela sua neta. Eu guardei uma informação muito importante que eu achei apropriada para o encerramento. Um detalhe que veio à tona muitos anos mais tarde. Não muito longe da casa daquele Richard Stowen, em Higland, Kate Peace mora em uma casa de tijolos de 2 andares. E ela era muito amiga da Brenda e também do Alan. O Alan, inclusive, a ajudou a preparar para sua primeira visita ao templo, a sede do SUD. Inúmeras décadas se passaram e ela não conseguia falar sobre o casal sem chorar. E ela fez uma revelação muito surpreendente. Sua filha de 14 anos cuidava da Erica 3 dias por semana. E no dia da tragédia, a Brenda ligou para Kate e pediu que a sua filha fosse até lá para ficar com ela aquele dia para ajudar a cuidar do bebê. E a Kate teve uma sensação muito desconfortável e ela disse: "Não, hoje não. Eu só sinto que algo passou pela minha cabeça e não." E ela impediu a filha de ir. Ela ficou horrorizada de pensar que se tivesse permitido, sua filha com certeza teria sido eliminada também. Ela disse que como mãe, ela se sente muito, mas muito mal pela Brenda. Mas também como mãe, ela era muito grata por sua filha não ter ido lá aquele dia. A filha dela nunca conseguiu conversar sobre o que aconteceu com a Brenda e com a Erica. No caso do Ron Langford, mais de 40 milhões foram gastos em seus 35 anos de apelações. Nessa história, até os contribuintes americanos foram vítimas. Recentemente, a Assembleia Legislativa do estado de Utah, nos Estados Unidos, aprovou uma lei que descriminaliza a poligamia. Mais especificamente, a lei muda a categorização da poligamia de crime para infração, comparada a uma infração de trânsito. Líderes das comunidades polígamas do estado protestaram. Uma das justificativas para a aprovação dessa lei foi a que, dessa forma, as comunidades polígamas sairiam das sombras. Essa história, ela é inacreditável. O meu processo de pesquisa nesse caso, ele foi muito interessante porque foi uma progressão contínua. Inicialmente esse caso teria especificamente 30 minutos, posteriormente eu estendi para 40, depois ele chegaria a 1 hora e passaria um pouquinho mais. Acontece que quanto mais eu pesquisava e eu tenho uma dificuldade para parar quando eu estou pesquisando, eu decidi que precisava contar essa história na íntegra, porque a complexidade desse caso é monstruosa e para melhorar inclusive a narração, eu optei por não ficar refutando as alegações em primeira pessoa, das crenças deles, daquela loucura toda. Pessoalmente teve partes aqui que me deu um nojo muito grande, eu não senti algo assim desde o caso do Thomas Sweet, o incendiário de Homens Bonitos. Aquele caso foi horrível na parte de gravação por causa disso, por
pela forma como ele tinha que narrar a história, que também era descrever com detalhes como ele fazia aquelas coisas e da forma natural como ele abrangeu de ponta a ponta todos os detalhes do que ele fez. E nesse caso aqui, como o Dan foi muito aberto, isso acabou gerando um material astronômico para que embasasse toda essa pesquisa. Foi realmente bem intenso de levar essa história dessa forma, mas eu acredito que a integridade para narrar os fatos é a melhor maneira de fazer com que todos entendam a complexidade da situação e o quadro hediondo no qual os dois estavam, ou geral, na família toda vivia. E eu fico muito feliz de trazer essa história nessa profundidade e com certeza é uma história muito diferente, eu nunca trouxe nada parecido como esse caso. E eu acho que para uma análise há muita coisa que pode sim ser discutido, mas no geral eu não achei tão difícil de identificar alguns pilares, alguns pontos. Porque o que eles fizeram foi muito sem sentido, e embora eles foram alimentados por um fanatismo religioso extremo, ilusões de grandeza e uma educação distorcida pela violência, eu concluí que o que havia de diferente no Ron e no Dan não foi que eles eram loucos, mas é que eles eram sociopatas e narcisistas extremos, sem empatia e com ideias grandiosas. Tudo que eles fizeram foi consequência de raiva, ressentimento e misoginia. E é aqui que a gente pode começar pelo Ron. Quando a Diana leva os filhos embora, há um impacto devastador no coração desse homem. A dor é profunda porque a dor que estamos falando aqui é a dor da perda, dos filhos, da esposa e da família. Quando uma família é destruída, como nesse caso, há um impacto na sociedade, um desequilíbrio acontece e atinge pessoas em diferentes níveis. Toda vez que uma família desmorona, seja aqui na China, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, a sociedade regride. E uma das bases da família é a conexão, é a intimidade, é o alinhamento. A família nasce do casamento. Mas antes de olharmos para a família que o Ron construiu e destruiu, precisamos voltar um pouco na família que ele cresceu. No contexto familiar, a ira é uma profunda dor que toma o coração diante das frustrações e decepções com as figuras de autoridade na família. Então são muitas as questões familiares que promovem a dor e que ferem o coração de um filho. Rejeição, desamor, injustiças, limites não demarcados, permissividade, atitudes violentas, abusos, inseguranças, brigas e conflitos entre os pais, separações e inúmeras perdas. Então, para se proteger da dor, a pessoa ferida cria uma defesa em seu coração, uma casca de proteção, endurecendo-se diante das situações difíceis e evitando lidar com suas questões. O Dan e o Ron, e consequentemente os demais irmãos, não lidaram com a angústia que eles enfrentaram em casa. Eles cresceram, casaram, mas estavam padecendo por dentro. Especificamente, a situação era como se fosse uma bomba relógio, porque aquela família era muito, mas muito doente. E eu atesto isso num dos detalhes que mais me deixou horrorizado. A mãe dos rapazes ouviu tudo na sala e não fez absolutamente nada para impedir, para orientar, para avisar, para intervir. Ela ficou lá e fingiu que nada estava acontecendo. Essa reação dela, como mãe de família, como mãe de inúmeros filhos, é um sintoma da gravidade do que estava acontecendo. Na verdade, era um sintoma do que estava dentro deles. Quando o pai deles faleceu, a família já estava em cinzas. Eles só não sabiam disso. E o Dan precisava de uma desculpa para destruir a sua própria família. E foi aí que ele foi buscar respaldos facilmente desmentidos no fundamentalismo radical. Quando você faz o mal só por fazer, é muito mais fácil para as pessoas te julgarem e te condenarem. Só que no ponto de vista do Dan, quando você faz o mal enquanto supostamente perpetua uma causa, você atrai seguidores e status. Você atrai um motivo, uma justificativa, uma explicação. O Dan não estava buscando um método convencional, ele queria um recurso elitizado. Uma aparência de santidade que, aliás, só existia no discurso porque beber, usar substâncias, dirigir além da velocidade são comportamentos que contrariam as orientações bíblicas. Aliás, ao decorrer de toda a jornada, ele adaptou todas as revelações porque a gente pode ver na história as inúmeras contradições. Foi revelado que ele teria uma grande semente, que teria o refúgio. Então, conforme as coisas não aconteciam, conforme as revelações surgiam, ele adaptava novos caminhos. Não, Deus diz que é isso agora,
Deus diz que é aquilo agora, Deus diz que mudou os caminhos, não, meu chamado é na prisão. Então, para tudo havia uma desculpa, não havia uma seriedade. Não havia de fato um compromisso. Ele usava o nome de Deus a todo instante como um escudo para se proteger da vergonha, dos olhares, das conclusões que as pessoas obviamente iriam ter, da covardia, da pessoa maligna e fraca que ele era. Tudo no discurso dele, tudo na história dele, foge de uma situação linear verdadeira. Se ele quisesse saber mais sobre Deus, ele teria lido a Bíblia, não o livro de Mormons. Ele criou o Deus que ele queria servir, que ele quis acreditar e que era conveniente com os desejos dele, porque afinal ele realizou todos os seus desejos. Não é uma questão de fé racional ou de fé sobrenatural aqui. Há um narcisismo diabólico e impúdico. O Dan tinha uma habilidade notável de persuasão, convencimento e manipulação. Ele se aproveitou de queixas reais, como os abusos do governo, que cada dia estão maiores e mais ameaçadores, não dá para invalidar essa questão. Então ele começa com uma reclamação verdadeira, inclusive nos últimos 50 anos foram aprovadas mais e mais leis que de alguma forma cerciam a liberdade individual em nome de um grupo coletivo. Então o radicalismo sempre começa com algum problema real. Esse problema é generalizado, esse problema é expansivo para que faça sentido no discurso. Hoje em dia, pior do que qualquer religião extrema e histérica, não são as religiões, as seitas de templos, de igrejas, de fundamentos, mas na verdade são os movimentos sociais. Essas são as piores religiões dos dias de hoje. São pessoas que estão fazendo tudo em nome de inúmeras causas, pessoas que mentem com estatísticas falsas, pessoas que mentem com problemas que não existem e pessoas que procuram ter problemas em tudo para que permaneçam sendo útil na sociedade. Há inúmeros grupos, inúmeros ativistas que na verdade são piores do que qualquer religião extrema que exista por aí. São piores porque usam o nome da ciência, são piores porque dizem que pensam no próximo, são piores porque são religiões histéricas disfarçadas de um bem comum. Então é muito mais fácil você banir, não, tipo, isso é religião, chega pra lá, e conseguir caracterizá-lo com o grupo que ele realmente pertence. Porque antigamente, por mais que elas atraíssem multidões, e algumas atraem até hoje, elas rapidamente eram identificadas no campo da religião. Então era mais difícil de se infiltrar na sociedade como um todo. Os extremistas, eles evoluíram e eles decidiram sair do contexto religioso. Então não se usa mais Deus como bandeira das causas, mas se usa a natureza, se usa o ser humano, se usa os direitos de fulano, de beltrano, de um grupo, de um indivíduo. E aí eles vão forçando as pessoas a aceitarem o que eles querem, a comerem o que eles querem, a ouvirem o que eles querem, a apoiar o que eles querem e ai de quem falar alguma coisa. Há um novo tipo de extremismo nos dias de hoje. E o maior perigo não está mais em quem usa o nome de Deus. Está em quem usa as bandeiras da igualdade e de um mundo melhor. Eu não acredito que o Dan, de fato, tem uma fé ou que ele acha que fala com Deus. Para mim, o Dan sabe que fala com ele mesmo. Quando o irmão dele disse que queria eliminá-lo, ele disse que orou a Deus e que Deus confirmou. Só que eu tenho certeza que ele sabia que o seu irmão não iria até o fim. Ele sabia que o Ron não tinha coragem, pelo menos não até aquele ponto. Ele queria, era uma encenação para reforçar o teatro que ele criou. Há tantas contradições nas doutrinas que ele elaborou, que a cada passo que ele descartava uma, ele inventava novas mentiras para encobrir as velhas. E ele é tão dissonante que ele se projetou como bonzinho em diversas frentes. De todos os irmãos, ele foi o único que não se desafetado pela violência do pai, aliás, ele nem menciona muito, e ele não quer se igualar aos outros. Ele não quer reconhecer o problema, a dor. Ele não quer que apontem um motivo para toda sua loucura. Ele não quer que nomeiem a principal motivação de todas as suas atitudes e escolhas. E você sabe qual foi? Vingança. Ele queria vingar um passado sofrido, amargo e infeliz. Pessoas vingativas querem revidar, dar o troco, fazer o outro sofrer e sentir pior do que ele se sente agora. E ele conduziu uma vingança progressiva e repleta de esferas. Ele afetou o casamento dos irmãos, ele afetou a vida das cunhadas, dos sobrinhos. Ele dissecou todos ao seu alcance, levando o Ron ao extremo, até que não sobrasse mais nada pro Ron.
exceto ele. E no fim, ele levou o irmão para a cadeia junto com ele. Agora o Ron compensou a perda da família criando uma visão nova, mas irreal de si mesmo e do mundo. Ele desenvolveu uma autoimagem inflada de Deus em um esforço para evitar a dor e negar a verdade do que ele realmente é. E as revelações eram um puro artefato delirante, assim como todas as revelações geradas pela depressão, pelo seu narcisismo profundo e arraigado. O amor que o Ron tinha pela família não era maior que a dor que ele carregava. E o Dan conhecia bem essa dor. Porque um pai tem muito poder para definir, inclusive, quem e o que os seus filhos serão. Eles sofreram tanta violência na infância que foram profundamente atingidos e traumatizados por tudo o que aconteceu. Pessoas feridas ferem os outros e o Dan achou um meio de ferir a todos. Ele especificamente conseguiu manipular todos os seus irmãos porque ele sabia a língua que ele precisava falar para mexer com cada um deles. Ele conhecia o passado, ele sabia o que eles viveram. Em um grupo onde pessoas carregam o mesmo trauma, o dominante entre eles vai ter poder de liderá-los através da dor, no caminho que ele quiser. O Dan simplesmente construiu uma família e em algum momento ele se deu conta que aquilo ali não era suficiente, que aquilo ali não parava o que ele estava sentindo dentro de si. E enquanto ele começou a cruzar o seu próprio caminho, ao mesmo tempo o Ron estava prestes a chegar no colapso pelas condições financeiras terríveis. Então ele não queria perder tudo daquela maneira, ele não queria perder tudo por causa do governo, por causa do banco. Então o Dan conseguiu convencê-lo a perder tudo através da sua maneira. Se você tem que perder, então perca do seu jeito. Em algumas pessoas, uma mesma situação pode afetar várias pessoas de formas diferentes. Às vezes você pode passar por uma situação horrível e lidar de uma forma mais tranquila, mais suave com aquilo. E uma outra pessoa pode passar por essa mesma condição e não conseguir superar essa dor. Quando não há uma superação, a dor tende a ficar maior, maior e maior. E quanto mais espaço ela ocupa, mais forte ela fica para dominar os pensamentos. O tempo passou, mas o problema não resolveu, porque o tempo não cura as feridas. Quando esses homens na casa dos 40 anos se deram conta que a vida que eles tinham não era bastante, não era suficiente, que o que aconteceu com eles era absurdo demais para deixar para lá, um precisou de um empurrãozinho para se transformar em um monstro do dia para a noite. A esposa do Ron relatou quando ele passou pela porta naquela noite, ele era outra pessoa. E aí alguém pergunta como pode haver uma transformação tão instantânea? E a explicação ela é simples. Não houve uma transformação. Uma mudança como aquela não existe. Uma pessoa pode sim ficar maligna, mas de forma progressiva. O caso do Ron é a prova do que eu estou falando agora. Aquilo ali estava dentro dele. Quando ele ouviu tudo que o Dan tinha a dizer e ele finalmente concordou, ele inverteu os papéis. A dor assumiu o comando e a resistência a tudo que ele tinha vivido, a resistência que o fazia ser um ótimo pai, um excelente marido, um homem honesto e trabalhador, simplesmente deixou de existir. Porque a dor, ela consome. Quando a dor consome, ela leva embora coisas de você que com o passar do tempo você não vai lembrar mais que tinha. E muitas vezes a dor trabalha no silêncio. Nem sempre a dor é gritante, é escancarada. A dor, ela se camufla de uma forma tão sistêmica que quando ela fica visível, é porque ela está no controle. Os outros irmãos eram mais novos, eles vivenciaram menos a violência do pai, mas vivenciaram o bastante. E até aquele ponto, eles não estavam completamente entregues à angústia, à derrota e à tristeza. Talvez quando eles chegassem na idade do Dan e do Ron, eles se rebelariam. O colapso neles estava acontecendo de forma progressiva. Inclusive é perceptível que o estágio deles era grave, avançado, mas não tanto, que até o Watson Jr. concordava com a revelação e apoiou essa revelação, a revelação da remoção, até certo ponto. O único efeito positivo dessa tragédia é que isso fez com que esses irmãos acordassem para a realidade antes de caírem no buraco sem fundo que os outros dois entraram. Os maiores pilares desse caso, os maiores responsáveis aqui, não é o mormonismo, não é o fundamentalismo e também não é o governo. O maior culpado de todo esse desastre foi o patriarca da família,
o Watson Layford. Ele faleceu sem ter consciência do que estava por vir. E quando ele faleceu, o legado que ele deixou foi de destruição. Só que ele conseguiu ser superado pelos seus 2 filhos. Essa história é um exemplo de como um pai violento e uma família disfuncional pode gerar monstros terríveis que vão sair por aí cometendo tragédias. Esse caso tem pouco a ver com religião, tem pouco a ver com radicalismo, tem pouco a ver com crenças. A principal base desse caso foi uma família destruída, uma família que nunca se recuperou, uma família que viveu de aparências durante anos e anos e anos, até que a grande máscara, a grande farsa caiu da pior forma possível. A família Layford era renomada. A família Layford era bem vista na comunidade. Quando o incidente com Dan e com Ron aconteceu, a família teve que fugir da cidade, cada um foi para um lado. A família renomada, a família que tinha nome, agora era motivo de vergonha, de tragédia, de dor e de perdição. Uma família disfuncional impacta uma sociedade e impacta uma comunidade. Pessoas que nada têm a ver com isso são destruídas e perdem suas vidas todos os dias. Como a Brenda perdeu, como a Erika perdeu. Muito sangue foi derramado aqui. E esse sangue, antes de passar pelo Ron, pelo Dan, passa pelo pai deles, pelo Watson. A ausência de um pai pode causar grandes feridas na vida de um filho. Mas a presença de um pai violento, de um pai ruim, de um pai disfuncional, pode causar morte e destruição a curto e a longo prazo. Talvez você que está me ouvindo aqui não tenha tido um bom pai ou tenha tido um péssimo pai e você não é obrigado a repetir o exemplo do que ele te ensinou. Tudo que faltou na sua vida pode ser revertido em sabedoria, porque você tem o conhecimento do que precisa dar. O que você não teve é o que você deve repassar. Ah, mas eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Então comece a abraçar as pessoas. Abraça até estranhos no meio da rua. Eu te aconselho, é terapêutico. Ah, mas eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Então comece a dizer que ama quem está do seu lado. Comece a dizer que ama sua família. Diz 10, 20, 30, 50 vezes por dia. Comece a repetir. Ah, mas eu nunca recebi uma atenção. Então começa a ser atencioso. Ah, mas eu nunca tive a família que eu queria. Faça diferente com a família que você faz parte hoje. Se é você e uma outra pessoa, seu cônjuge, se é você e seus filhos, eu não sei. Mas você precisa ver o que você tem em mãos. Plante o que você quer colher e dê o que você quer receber. Manifesta o que você nunca teve para sentir o que jamais sentiu pela primeira vez. Eu espero que você tenha gostado desse caso. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você acompanhe as outras atrações que tem por aqui. Tem muitas atrações legais e elas são feitas com tanto carinho e eu espero que você confira. Esse caso ele foi bem intenso, foram mais de 10 horas de gravação e eu espero que você possa ser beneficiado de alguma forma com a profundidade dessa história e com os meus comentários finais também. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro, Perfeito Estranho, você pode adquirir pelo meu site, o livro vai autografado se você quiser. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele enfrenta um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. O livro pode ser enviado para qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Você pode me seguir no Instagram, você pode entrar no meu grupo no Telegram, eu tenho um canal de cortes, Gustavo Negreiros, onde as análises dos casos são reportadas e são postadas por lá. Dá um like nesse vídeo, é muito importante porque isso ajuda na divulgação e eu preciso da ajuda de vocês para o canal crescer. Inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou responder você com muito carinho. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!